Irmão, o Cristo de Abraão ou Abraão não é o Jesus de Pedro. Tem uma diferença brutal aqui. As multiformas de Deus são reveladas não só nas Escrituras, mas também no mundo dos homens. E a igreja, ela tem um problema, quando eu digo a igreja, as pessoas em si, não a instituição, principalmente quem está administrando ali, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, eles têm uma cultura muito diabólica e muito satânica. Porque eles acreditam que todos precisam ser e agir como eles. O que ele não consegue entender é que o Cristo de Abraão não é o Cristo de Ezequiel. Não é o Cristo de Esté, do livro de Esté. É necessário que a gente, eu espero que você esteja entendendo essa fala tão complicada e tão profunda ao mesmo tempo. O Cristo que lidou com Abraão era parecido com o Cristo que lidou com Moshe. São histórias parecidas. Porque Abraão, não sei se você conhece de forma profunda a história de Abraão. Abraão não foi criado dentro de Ur dos Caldeus com seu pai Tera. Você sabia disto? Que Abraão ele fora criado fora de Ur dos Caldeus. Ele entra em Ur dos Caldeus com 13 anos de idade falando o idioma de Ur dos Caldeus. Tá, pastor Kleber? Onde que ele estava, já que ele não estava com a família dele? É interessante. Ele fora criado no deserto por um anjo. É impressionante isso, né? Isso aqui você não vai ouvir na escola bíblica dominical da tua igreja. Você não vai ouvir isso aqui lá. Abraão, ele só entra em Ur dos Caldeus com 13 anos de idade. Por que Deus assim, Cristo assim o fez? Para que ele não fosse produto do meio de Ur dos Caldeus. Muito interessante isso aqui. Abraão, com 13 anos, ele não tinha a cultura de Ur dos Caldeus. Quando ele entra a Ur dos Caldeus, ele se depara com uma cultura da qual ele nada sabia. Porque ele vinha de uma outra cultura, a cultura celestial, porque fora criado até os 13 anos no deserto por um anjo. É interessante isso aqui. Tá, e como que esse anjo se manifestava? A ética do Sinai não se manifesta sobre isso. Ela não fala sobre isso. Só nos ensina que Abraão fora criado no deserto por um anjo, porque ele não podia entrar à cidade, porque o dono do mundo antigo, Nimrod, um negão, que Gênesis fala dele, queria matar todo garoto. Porque ele sabia que ele seria destronado por um desses garotos, desses bebês que acabaram de nascer. Então ele estava caçando para matar. Então Abraão não tinha a cultura de Ur dos Caldeus. Isso é interessante. Então aqui, o que você entende aqui? A forma com que Deus trata e lida e se apresenta aos homens não é uma forma para todos os homens. Negativo. Daí você tem o livro bíblico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e afins até Apocalipse. Você vê que todos os homens são diferentes.
A forma de Deus tratar Jeremias é totalmente diferente que ele tratou Daniel, que ele tratou Ezequiel. É totalmente diferente. Aquele Cristo que tratou de Jeremias não é o mesmo Cristo que tratou de Lucas, que tratou de Mateus, que tratou dos irmãos trovãos, que tratou de Pedro. Não é. E o Cristo que tratou de Pedro, Mateus, os irmãos Trovão, Lucas, João, Marcos, é totalmente, na verdade, o Jesus que tratou de Marcos, João, Pedro, Levítico, Lucas, não é o Cristo que trata do apóstolo Paulo. Você consegue entender? Então aqui você vê as formas que Cristo tem para as milhares de formas que ele tem para se apresentar aos homens, aquele que ele chama. Porque isso está vinculado ao seu próprio ofício, ao seu próprio chamado, à sua própria ordem de que ele tem para executar sobre o mundo dos homens. Então você vê aqui a distintibilidade entre a diferença brutal, intelectual e espiritual de Pedro para Paulo. O que é aquilo ali? É o próprio Cristo que faz. Então, você só vai entender estas coisas e vai respeitar o chamado do teu irmão por meio de você examinar a Bíblia. Por meio de você ser uma pessoa extremamente crítica, extremamente observadora e ser sincero com Cristo. Ser sincero, porque o que você aprende? Que o mesmo Cristo que trata aquele teu irmão da igreja não é o mesmo Cristo que trata você. Por exemplo, o Cristo que me trata, Cristo quando se apresentou a mim, ele já veio com o dedo na cara. Ele já veio com o dedo na cara. Já veio me tirando do sono da ignorância no primeiro encontro. É o tapão na cara no primeiro encontro. E naquele primeiro encontro eu já fui confrontado, já fui constrangido, já fui posto à prova. E naquele primeiro encontro eu tive que não entender, né? Porque no primeiro encontro você não entende, né? Mas eu tive que observar, depois de muitos anos, analisar, e é engraçado que a minha própria atitude na primeira abordagem, ela foi salutar a mim. Porque quando ele veio com o dedo na minha cara, eu não julguei o homem que ele estava usando. Eu julguei a mim mesmo, eu olhei para mim. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Ele é jogado do cavalo, ele é derrubado do cavalo. Ainda fica cego. Com Moshe, Abraão, ele se apresenta numa sarça ardente que não se queimava, cheio de poder e autoridade. Com Abraão, ele se apresenta também de uma forma muito pesada, de uma forma muito dura. Abraão puxou cadeia durante 10 anos. Primeiro ele puxou cadeia durante 3 anos, depois ele puxou cadeia mais 7 anos, e por último, o Nimrod queria queimá-lo vivo, porque Abraão venceu ele diante dos seus grandes. Então a profecia se cumpriu de que nasceria um menino que venceria ele. E esse menino chamava-se Abrão e Nimrod não poderia suportar. Então, a forma com que Cristo se apresenta aos homens, ela está vinculada ao seu chamado, ao seu ofício sobre a face da terra. Porque muitas das vezes nós queremos que o irmão, aquele pastor, seja como o nosso pastor antigo. Isso não vai acontecer.
Nós somos pessoas totalmente diferentes. O teu chamado é totalmente diferente do meu. A tua função no corpo de Cristo é totalmente diferente da minha. Eu conheço pastores que com menos de 10 anos de igreja, Deus já deu um ministério. É isso aí. Com menos de 10 anos de convertido, Deus deu a ele um ministério. Ou seja, sem quase experiência nenhuma em Cristo. Mas ele tá lá com o ministério dele. Então, a forma de Deus tratar os homens está vinculada ao seu chamado. Então, Cristo se manifestou em Jesus. Mas Jesus não se manifestou em Cristo. Você precisa entender isso aqui. Porque o Cristo que se apresentou a mim, ele não é o mesmo Cristo que se apresenta à minha esposa. Não é. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando você começa a entender estas coisas, você fala, caraca, então o meu sofrimento, as minhas provações, as minhas frustrações, as provas que eu tenho que enfrentar todo santo dia e parece que nunca vai acabar, elas estão vinculadas ao meu chamado. E eu não posso me comparar com o João, com o Lucas, com o Pedro, com o Mateus, com o Marcos, com o Ezequiel. Não, com Davi. Não. Eu não posso fazer isso. Porque Deus não é que ele não trata todos iguais. Se Deus não trata todos iguais, ele tem filhos preferidos. Você entende isto? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a personalidade de Abrão era totalmente diferente da personalidade de Moshe. E para estes homens executar um trabalho para Deus no mundo dos homens, Cristo vai ter que lidar com eles. Cristo vai ter que desconstruí-los. E a forma que Cristo teve para desconstruir Abrão, devido à sua personalidade, os seus dons, os seus talentos, o seu caráter, é diferente. Abrão era diferente de Moshe. O humor de Moshe era diferente de Abrão. Personalidade diferente. Caráter diferente. História de vida diferente. Cultura diferente. A cultura que estava manifesta em Moisés, que era a cultura egípcia, a cultura do palacete. Aquela cultura precisava ser quebrada, aquela cultura precisava ser destruída. Cristo precisava jogar aquela cultura por terra. E assim o fez. Por isso Moshe ficou no deserto 40 anos sendo desconstruído para depois ser construído. Já Cristo trata Abrão de forma diferente. Abrão não foi criado dentro da cultura de Ur dos Caldeus, a Mesopotâmia. Não. Abrão não tinha a cultura da Mesopotâmia. Abrão não tinha a cultura de Ur dos Caldeus. Abrão não tinha a cultura da sua mãe e a cultura do seu pai, ou a cultura dos seus tios. Ele não tinha. Aquela cultura maligna era totalmente estranha a Abrão. Ou seja, a cultura mesopotâmia não contaminou o caráter moral e intelectual e espiritual de Abrão. Deus assim o quis. Abrão era diferente. E Cristo foi quem fez isso.
É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo. Este Cristo de Abrão é o Cristo de Davi. Mas você vê que a própria história de Cristo em Davi é diferente da história de Cristo em Abrão, em Abraão, mais à frente e sucessivamente. A igreja não entende isto. A igreja acha que todos precisam ser iguais. E daí é onde há muitas contendas, muitas divergências, muitas fofocas, muitos assassinatos de reputação, rejeição, calúnia, difamação, fofoca, mas todos aqueles que o fazem serão cobrados. Porque ele nos deu a sua palavra para nos dar entendimento. Então, irmão, o Cristo que cuida de mim, que me põe à prova, é diferente do Cristo que está em você. Quando eu digo diferente, ele te trata de uma forma diferente da que me trata. Por que ele faz isso? Porque nós somos planetas diferentes. Eu e você, irmão, somos planetas diferentes, com cultura diferente, com hábitos diferentes, com ações diferentes, com talentos diferentes, com personalidades diferentes, com projetos diferentes, com sonhos diferentes. Você consegue entender? Por isto, nós somos planetas diferentes. E Deus não poderia tratar me tratar da mesma forma com que trata você, que não daria certo. E isto está manifesto em Abrão, de Abrão a João, que é o último livro da Bíblia. Por isso nós somos tão diferentes. Porque nós não somos um plural. Nós somos criaturas singulares. Eu espero que esse conteúdo possa fazer você pensar, possa fazer você analisar, para que você possa tolerar aquele irmão que está lutando para ser uma pessoa melhor, aquele irmão que está ali se esforçando para tentar obedecer a Cristo, o que hoje é muito difícil. Hoje é muito mais difícil porque o meio, ele cada vez mais ele ganha mais poder, ele ganha mais autoridade, ele ganha mais espaço, ele ganha mais ousadia dentro da igreja, e isso vai nos afetar de uma forma ou de outra. Mas que esse conteúdo possa fazer você olhar o teu irmão, que é totalmente diferente de você, de uma outra maneira. E que você possa agradecer a Deus por isso. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.